Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ministrar mais uma palavra para a glória de Deus. E feliz nós estamos porque nós estamos aqui, esta rica oportunidade que Deus tem nos dado para que nós possamos cultuar o Teu Santo Nome mais uma vez. Então agora eu gostaria que a igreja abrisse em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: depois de seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhe por um período de 40 dias, seguidos de ensinando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouviste, porquanto João de fato batizou com água. Entretanto, dentre poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo de Deus. Queridos, aqui nós estamos em Atos dos Apóstolos, todos vocês já conhecem, todos nós conhecemos, e aqui fala sobre o início da igreja. Então hoje, primeiramente, eu quero dizer e esclarecer uma dúvida que muitos irmãos ainda têm, que é a respeito de igreja. Muitas pessoas acham que igreja é esse local onde nós estamos prestando culto a Deus, esse prédio. Não, querido. Igreja somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus e nós somos igreja. Aqui, esse local onde está sendo realizado esse culto é o templo, é a casa do Senhor, onde toda a igreja se reúne com um só propósito para poder cultuar e adorar o nosso Deus. Amém, querido? Então, que agora o Espírito Santo de Deus possa tomar conta de tudo que está sendo realizado aqui, que eu venha diminuir e o Espírito Santo de Deus venha crescer e abra a oportunidade da palavra, e que essa palavra possa chegar de encontro ao coração de todos nós que estamos aqui, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, que é o início da igreja. Diz aqui que depois do seu martírio, Jesus apresentou a eles e deu-lhe muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhe por um período de 40 dias e ensinando-lhe acerca do reino. Certa ocasião, enquanto ceava com ele, ordenou-se. É aqui que eu quero chegar aqui, do versículo 4. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, a qual salientou: de mim ouviste. A qual salientou-se ele: de mim ouviste, porquanto João de fato batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Amém, querido? Aqui nós podemos observar, no versículo 4, que Jesus estava ceando com eles, e depois deu-lhe uma ordem, para que eles não se ausentassem de Jerusalém. Por que, queridos, que Jesus deu essa ordem a eles? Porque, querido, naquele momento, os apóstolos já tinham caminhado com Jesus 3 anos e meio. Os apóstolos já estavam praticamente autorizados a pregar a palavra. Só que tinha que ter um poder. Eles tinham que receber o revestimento, o selo da promessa. Porque estava havendo naquela época muita perseguição. E se os apóstolos saíssem sem o revestimento, sem a autoridade que seria dado a eles, eu creio que nada iria acontecer. Por quê, querido? Porque de nós mesmos não sai nada. Nós somos seres humanos e nós precisamos de força, nós precisamos de coragem para poder pregar o Evangelho. E aqui esses apóstolos precisavam de coragem,
precisavam de poder, porque Jesus tinha acabado de ser morto, tinha ressuscitado, andou com eles mais 40 dias ensinando o Evangelho e pediu para que eles não se ausentassem de Jerusalém, para que eles pudessem receber o poder, para que eles pudessem receber verdadeiramente a autoridade, para que eles pudessem começar a pregar. Mas tem mais um detalhe aqui: não se ausente de Jerusalém. Querido, primeiro, o Evangelho tinha que ser pregado em Jerusalém. Não seria como os apóstolos queriam, não é como nós queremos, sair de qualquer forma, sair sem uma estrutura. Primeiro teria que ser formado uma base, formado uma estrutura, para que depois o Evangelho pudesse ser pregado a toda a nação. Então aqui está um grande detalhe: Jerusalém. Primeiro o Evangelho tinha que ser pregado em Jerusalém. Agora, querido, eu quero falar a respeito do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas em qual eu converso têm uma ideia distorcida de que realmente é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus para algumas pessoas é uma força. O Espírito Santo de Deus para alguma pessoa é uma energia. E para nós, quem realmente é o Espírito Santo de Deus? Querido, a palavra diz que o Espírito Santo de Deus, ele chora. A palavra diz que o Espírito Santo de Deus intercede, ele consola. Então, querido, está indicando para nós que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, porque esses atributos são atributos de pessoas. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa que tem os mesmos sentimentos de uma pessoa. Ele chora, ele entristece, ele consola, e ele foi a pessoa que Jesus Cristo enviou e estava aqui preparando os apóstolos para que eles não saíssem e ficassem aqui para receber a promessa, receber a autoridade. Porque, querido, não somos nós que vamos ministrar a palavra, não somos nós que vamos pregar a palavra, nós somos simplesmente a pessoa ou o instrumento, o vaso no qual o Espírito Santo de Deus vai usar para que nós possamos pregar a palavra de Deus. Querido, muitas das vezes nós fazemos confusão, muitas das vezes nós achamos que é nós que temos, a sabedoria, nós que temos condições de sair e pregar o Evangelho de qualquer jeito. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, nada será feito. Se o Espírito Santo de Deus não nos capacitar, nada será feito. Então aqui Jesus deu uma ordem, e se eles não cumprissem essa ordem, pode ter certeza que não ia dar certo. Pode ter certeza que aqueles discípulos já estavam escondidos. Eles estavam na casa de Marcos, da mãe de Marcos, e ali eles já estavam morando com a sua família, e eles estavam ali reunidos. Tinha um pátio mais amplo no segundo andar, e eles estavam ali reunidos, perseverando em oração. Então Jesus falou: não saia, espere primeiro o revestimento, o poder, a autoridade, para que vocês possam pregar o Evangelho, mas primeiro em Jerusalém. Esse foi o recado que Deus deu. E hoje, querido, nós vemos muitas coisas que estão totalmente distorcidas, muitas coisas que estão contra a palavra de Deus. Nós acabamos de ver que é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. O Espírito Santo de Deus é o mentor que Jesus enviou para nos dirigir, para nos consolar e para nos dar autoridade para que nós possamos sair e pregar o Evangelho. Vou dar um exemplo muito fácil. Muitas das vezes nós estamos fazendo na faculdade, as pessoas estão fazendo faculdade, eles ficam ali 4 anos estudando, mas enquanto eles não pegarem a sua credencial, não pegarem o seu diploma, eles não podem exercer a função. Os apóstolos andaram com Jesus durante 3 anos e meio. Após a ressurreição, Jesus ficou mais 40 dias ensinando, mas só que eles tinham que esperar, eles tinham que aguardar a promessa, o poder, a autoridade, o selo, para que eles pudessem pregar o Evangelho. E hoje nós vemos, querido, muito movimento dentro da igreja. Nós vemos muita igreja fazendo atrativos
para poder chamar as pessoas para poder vir à igreja. Aí eu faço a pergunta: será que o Espírito Santo de Deus já não é capaz de convencer as pessoas para vir a Cristo? Será que o Espírito Santo de Deus perdeu o seu poder? Precisamos fazer vários atrativos para poder chamar as pessoas para dentro da igreja? Eu creio que não, querido. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele tem todo o poder, toda a autoridade, toda a capacidade para poder consolar, para poder convencer o homem do seu mau caminho. Amém, querido? Nós vemos aqui que Jesus ficou mais 40 dias com eles, ensinando acerca do reino. Jesus estava ali, vamos dizer assim, recapitulando tudo que ele já tinha ensinado aos seus discípulos durante a sua existência, antes da sua morte. Aí Jesus estava ali recapitulando e pediu: não saia de Jerusalém para vocês receberem o poder de Deus. É uma ordem para não se ausentar. É a promessa ao seu discípulo, é a chegada do Espírito Santo de Deus, é a inauguração da igreja aqui na terra, é a inauguração da igreja aqui no nosso meio terrestre. Amém, querido? Como eu falei do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele possui característica própria, com a missão de ser o nosso mentor, isto é, nos dirigir, nos orientar e consolar. Ele pode ser chamado de conselheiro, está lá em João capítulo 14, versículo 16 e 17. O Espírito da verdade, João 15, 26. Instrutor, Atos 13, 2, 4. Dirigente da igreja, querido, aqui é outro detalhe mais importante. Muitas pessoas acham que ele é o dono da igreja, que ele pode fazer e desfazer o que ele bem entende, querido. Mas isso não é verdade. Aqui diz, dirigente da igreja, Atos capítulo 15, versículo 28. Querido, se nós não deixarmos o Espírito Santo de Deus comandar o que é dele, a igreja que somos nós, nada é feito, querido. Nada será realizado, porque ele é o comandante da igreja. O Espírito Santo, ele é verdadeiramente o dono da igreja. É ele que foi enviado para nos ajudar a vencer os obstáculos, para nos capacitar, para que nós possamos verdadeiramente pregar o Evangelho. É ele que nos capacita, é ele que nos orienta, é ele que nos convence do nosso caminho. Aquele que vocaciona, o Espírito Santo é que dá a vocação, é ele que nos dá o talento para que nós possamos verdadeiramente fazer a obra do nosso Deus com excelência. Amém, querido? Agora eu queria que os irmãos fossem até o Atos capítulo 2, Atos 2, versículo 14. Amém, querido? Primeiro, vamos a Atos 2, capítulo 1. Atos capítulo 2, versículo 1, que diz assim: e ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. Amém? Só esse pedacinho para nós poder refletir. Querido, aqui está dizendo que ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Querido, todos eles estavam, cerca de 120 pessoas, reunidos em um só lugar. E ali, querido, ninguém estava distraído. Todos eles estavam com o mesmo pensamento, todos eles estavam buscando a mesma direção. Eles estavam aguardando a chegada do Espírito Santo de Deus, a ordem no qual Jesus lhe deu, antes de ascender ao céu: não se ausentai de Jerusalém. Aqui está, eles estavam com o mesmo propósito, eles estavam com a mesma direção, buscando o Espírito Santo de Deus, esperando a chegada do Espírito Santo de Deus. Vamos continuar. E de repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento, soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas. Querido, aqui nós podemos ver
que o propósito desse discípulo era realmente aguardar a promessa do Pai. Eles receberam uma ordem, foram obedientes e receberam o Espírito Santo de Deus. E a palavra diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas, nas línguas das nações, dos povos que estavam lá fora. Cada um falou de acordo com a língua daquele povo que estava do lado de fora. Amém, querido? Continuando. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, religiosos, vindo de toda a parte do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua natal. Perplexo e admirado, comentava um com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? O que eles querem dizer? Porventura não são todos eles galileus esses que estão falando? Querido, porque da Galileia eles eram considerados, aqueles homens eram considerados iletrados, eles eram atrasados na sua cultura, e por isso que eles falaram, porque eles se admiraram, porque todos eles estavam ouvindo aqueles homens falar da sua própria língua natal, da grandeza de Deus. E eles falaram: não são todos galileus, ou seja, não são todas essas pessoas humildes, simples, iletrados, sem cultura. Como que nós estamos ouvindo eles falarem da grandeza de Deus na nossa própria língua natal? Isso, querido, é o poder do Espírito Santo de Deus. Isso, querido, é você ser submisso, é você obedecer, é você verdadeiramente andar de acordo com a vontade de Deus. Jesus deu uma ordem, eles esperaram. Depois receberam o Espírito Santo de Deus, aí eles foram capacitados. Até então nós podemos ver que cada um, sem cultura nenhuma, recebeu o dom de falar línguas do povo que estava ali fora, da nação daquele povo. Cada povo morava em uma nação e cada um deles ouviram falar da grandeza de Deus em sua própria língua natal. Então eu quero dizer para vocês, queridos, o Espírito Santo, ele não é uma energia. O Espírito Santo, ele não é uma força como muitos pensam e dizem que são. Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Ele fala, ele chora, ele consola, ele é o nosso mentor, ele é a autoridade da igreja. Todo o nosso trabalho tem que estar voltado segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. E aqui começa, querido, aqui começa a igreja. Nós podemos ver no capítulo 2, versículo 14, aonde aconteceu que foi pregado o primeiro evangelho. O evangelho foi pregado, a primeira vez o evangelho foi pregado. Pedro, um homem que quando Jesus estava sendo açoitado, um homem que quando viu Jesus sofrendo na mão do sacerdote, negou Jesus 3 vezes. Acha que se ele tivesse ido por sua própria conta pregar o evangelho, ele subsistiria? Ele conseguia reagir às provocações, às perseguições? Por isso que Jesus falou: espere, aguarde. Mas quando ele foi batizado, ele recebeu o poder e a autoridade. Esse mesmo Pedro que negou Jesus com a autoridade do Espírito Santo de Deus, ele pregou a palavra. O evangelho foi pregado pela primeira vez, e a palavra de Deus diz que quase 3.000 almas rendeu aos pés de Jesus. E uma coisa mais interessante ainda, querido, nós vimos que Pedro decorreu toda a Bíblia, toda a Escritura, mas a mensagem central que Pedro trouxe: arrependei-vos. Arrependei-vos, querido. É a mesma mensagem que João Batista trouxe: arrependei-vos. É a mesma mensagem que Jesus iniciou: arrependei-vos. E Pedro também agora diz aqui: arrependei-vos, querido. Sem arrependimento, nós não conseguimos andar com Jesus. Se nós não nos arrependermos dessa geração perversa, se nós não nos arrependermos dos nossos erros, das nossas falhas, e nos entregarmos verdadeiramente a Jesus Cristo, queridos, nada acontece. Então, hoje, nós estamos sentindo falta no púlpito da palavra arrependimento. Nós estamos sentindo falta no púlpito da vida de Jesus. Muitos não querem pregar mais arrependimento. Muitos não querem pregar mais a volta de Jesus. Mas, querido, Jesus, ele vai voltar.
E se nós não tivermos totalmente preparados, nós vamos ficar. Então hoje é necessário que nós possamos pregar o Evangelho, mas o Evangelho que venha confrontar com a nossa vida, o Evangelho que venha fazer com que nós saiamos da igreja chorando, o Evangelho que venha fazer com que nós mudamos a nossa atitude. Quarta-feira passada eu disse que nós temos que morrer para poder verdadeiramente andar com Cristo. O que é morrer? É deixar de existir, ou seja, a nossa vontade não existe mais. Amém, querido? Continuando, Evangelho de Atos mesmo, livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 e 46. Agora nós vamos no capítulo 2 mesmo, no versículo 42 a 46. Amém, querido? Diz assim: como viviam os novos cristãos? Diz assim a palavra do Senhor: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários, sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Querido, aqui me chama muita atenção como viviam os novos cristãos. Diz aqui: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Querido, aqui está o pilar para que a igreja possa crescer com saúde. Hoje nós temos que entender: a igreja não precisa crescer, não deve crescer somente em números, tem que crescer na qualidade. Deus está procurando qualidade, não números. Se tiver números, amém, mas que esse número seja com qualidades, querido. Não podemos crescer de qualquer forma, não podemos crescer de qualquer jeito. Aqui diz que eles perseveravam no ensino do apóstolo. Aqui diz, eu coloquei até uma observação: a comunhão entre os irmãos na igreja é fruto de dedicação. Queridos, se nós não nos dedicarmos na palavra de Deus, se nós não nos dedicarmos em colaborar um com o outro e perseverar na palavra, na Bíblia Sagrada, no escrito sagrado, querido, nada vai realizar, querido. Nós temos que verdadeiramente, como essa igreja, perseverar no ensino. Nós temos que aprender, querido. Nós temos que cada vez mais crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Sem isso, querido, nós não vamos ir muito longe. Nós temos que obedecer, querido. Aqui está dizendo, quando fala perseveravam no ensino do apóstolo, eles obedeciam o que o apóstolo falava, ensinava. E da mesma forma é hoje. Nós temos que obedecer o que o nosso pastor, nós temos que obedecer que a liderança da igreja está ensinando, querido, para que nós possamos crescer, para que nós possamos desenvolver com qualidade, querido. Qualidade, não número. Amém? Os irmãos da igreja primitiva dão prova disso. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, eram submissos à autoridade dos apóstolos. Isso com certeza contribuía e muito para que a unidade entre eles fosse fortalecida. Queridos, se nós perseverarmos na palavra, se nós obedecermos o ensino, obedecer ao nosso pastor, obedecer à doutrina da igreja, querido, pode ter certeza, nós vamos crescer em número com qualidade. Nós temos que perseverar na oração. A oração é um dos pilares mais fortes, querido, porque é a oração que sustenta a igreja, é a oração que é o nosso combustível, é a oração que nos traz força, é a oração que nos traz livramento. Então nós temos que perseverar, querido. Aqui nós temos ver que os cristãos da igreja primitiva, eles dão prova disso, e eles tiveram um grande êxito, porque eles estavam unidos, eles obedeciam aos seus apóstolos, eles obedeciam a palavra de Deus, eles perseveravam em oração. Nós podemos ver no livro de Atos muitos e muitos momentos que a oração, quando eles fizeram a oração, Deus agia. E hoje não é diferente, querido. Hoje continua da mesma forma. Se nós aprendermos a palavra de Deus, se nós orarmos,
pode ter certeza, a nossa força vai ser maior. Nós vamos estar mais unidos, querido. Aqui também eu coloquei o que é comunhão entre os irmãos. Comunhão entre os irmãos em Cristo é uma consequência daquilo que a igreja aprende sobre Deus, querido. Querida, a nossa comunhão, nós vamos estar mais unidos, nós vamos estar mais fortalecidos de tudo aquilo que nós aprendemos de Deus. Pode ter certeza que quando nós estamos aprendendo de Deus, nós estamos esvaziando o nosso eu. Nós estamos tirando tudo aquilo que é eu, e colocando Deus no centro da nossa vida. Quando nós começamos a aprender de Deus, quando nós aprendemos a renunciar, quando nós aprendemos que o amor de Deus é um amor ágape, um amor fraternal, pode ter certeza, querido, que nós vamos estar unidos, nós vamos estar juntos, nós vamos crescer, querido, na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Para que uma igreja viva em comunhão, é necessário que haja um ensino constante e sadio da Bíblia Sagrada. Para que nós possamos crescer, querido. Essa igreja cresceu porque eles tinham um ensino sadio da palavra de Deus. Que nós possamos, querido, aprender. Que nós possamos verdadeiramente se dedicar ao estudo. Para que nós possamos crescer. Como eu coloquei, para que uma igreja viva em comunhão, é necessário que haja um ensino sadio da palavra de Deus, pois é ela que produz esse relacionamento, querido. Porque quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nós estamos crescendo, nós estamos tirando toda aquela mágoa, nós estamos tirando toda aquela lepra que ainda está impregnada em nosso corpo, e nós estamos vivendo uma vida em comunhão, nós estamos vivendo uma vida em amor, nós estamos vivendo uma vida onde não há falsidade. Nós estamos vivendo uma vida onde verdadeiramente Cristo predomina, onde verdadeiramente o Espírito Santo é o comandante. É isso que nós temos que viver, querido. Nós temos que aprender a viver dessa forma. E agora eu gostaria também de que os irmãos fossem quase no finzinho da Bíblia, que diz, no versículo 46, diariamente continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Querido, aqui na época, quando eles participavam da refeição, eram nas suas próprias casas. Eles participavam com alegria no coração, sem nenhum pesar, sem nenhuma bronca, sem fazer fofoca, sem ficar desconfiando de ninguém. Eles tinham alegria no coração. Amém, querido? Aí diz 47, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Querido, aquele povo que estava fora, quando eles viam aquele povo, o povo de Deus, se reunindo com alegria no coração, partindo o pão, não havia necessidade, porque a palavra diz aqui que eles vendiam as suas propriedades, aqueles que tinham mais, poder aquisitivo, eles vendiam a sua propriedade e dividiam para com os irmãos. Então não havia necessidade. Quando eles se juntavam para poder fazer a sua ceia, partindo o pão de casa em casa, eles iam com toda alegria, eles iam totalmente com o coração alegre, eles iam louvando e engrandecendo o nome de Deus. E aqui a palavra diz, aqui a palavra, louvando a Deus por tudo e sendo estimado. O povo via o que está acontecendo com aquele povo, e o povo, por curiosidade, o povo entrava e ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E a palavra diz aqui que as pessoas, e o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Então, querido, se nós formos uma igreja diferente, se nós buscarmos essa essência, se nós buscarmos esses valores da igreja primitiva, pode ter certeza, querido, o povo vai passar na rua, vai ver aquela diferença, vai ver aquele fogo, vai ver aquela alegria, vai ver os irmãos cantando, louvando, agradecendo o nome de Deus. O próprio Deus é que vai trazer as pessoas para congregar conosco. Aqui diz que é o próprio Deus que levava as pessoas para serem salvas. Se nós buscarmos esses valores da igreja primitiva, querido, pode ter certeza absoluta que o próprio Deus vai trazer as pessoas, e essas pessoas vão vir, essas pessoas vão fazer parte conosco,
essas pessoas vão ser salvas e vão fazer parte, e a igreja vai crescer, o reino de Deus vai crescer, e nós vamos estar todo alegre, todo feliz, e cada vez mais nos preparando para a volta de Cristo. Então hoje, querido, é necessário que nós buscamos valor, é necessário que nós deixamos que o Espírito Santo de Deus haja em meio à igreja, porque, querido, de nós mesmos, nós não temos nada, querido. Nós somos simplesmente um canal, um vaso, aonde o Espírito Santo de Deus, pela misericórdia dele, nos usa, querido, para que nós possamos verdadeiramente fazer com que a igreja cresça, fazer com que o reino de Deus aqui na terra cresça, para aguardar a volta de Jesus. Então, querido, pense nisso. Vamos perseverar na oração, vamos perseverar nos ensinos, vamos tirar aquela mágoa, vamos tirar aquela tristeza. Querido, nós temos que viver alegre, porque nós somos salvos. Por que nós vamos andar de cabeça baixa? Nós somos salvos, querido. Quando nós ajuntarmos aqui, nós temos que ajuntar com um só propósito. Nós temos que andar no mesmo caminho, na mesma direção. Nós podemos ver aqui que quando eles reuniam com um só propósito. Eles obedeciam a sua liderança. Eles perseveravam na palavra de Deus, na doutrina. Aqui diz que eles vendiam a sua propriedade, mas Deus não está pedindo para nós vender nada. A única coisa que Deus quer que nós façamos é que nós cumpramos o nosso dever em nossos dias, nas nossas ofertas, porque, querido, a igreja é nossa, a casa do Senhor é nossa, a igreja somos nós. Como eu até fiquei muito feliz quando foi falado da minha neta Gabriela. Minha neta, graças a Deus, eu tenho uma neta que é usada por Deus. Louvo a Deus pela vida da minha neta. Quando ela falou que nós temos que andar junto. Se 5 está lutando e 5 está só assistindo, não tem como nós funcionar. E isso é real, querido. Nós podemos aqui ver que quando eles realmente se convertiam, eles viviam um para o outro. Querido, é um corpo, querido. Nós somos um corpo, nós temos que andar junto. Se meu braço direito aqui, ele estiver ferido, o meu pescoço é para o potibóia, já vai carregar meu braço. É dessa forma, querido. Nós temos que chorar por aqueles que estão chorando. Nós temos que abraçar aqueles que estão tristes e fazer com que todos sintam esta alegria, que todos sintam essa satisfação de vir à casa do Senhor. E pode ter certeza, querido, quando nós começarmos a agir desta forma, deixar que o Espírito Santo de Deus tome conta verdadeiramente da nossa vida, quando nós vimos a casa de Deus, porque a igreja somos nós, quando a igreja se reunir à casa de Deus, nós temos que estar totalmente alegre, com um só pensamento, perseverando, que ninguém fique distraído, que nós possamos mostrar a esse povo lá de fora que nós somos um povo de Deus. E a palavra de Deus fala assim, que Deus vai enviar as pessoas para serem salvas. Esse é o propósito da igreja, querido. Nós temos que sim pregar o arrependimento. Nós temos que sim pregar a volta de Jesus, porque Ele disse que Ele vai voltar. Eu quero até para encerrar, eu gostaria que o irmão fosse lá em Lucas, capítulo 24, 46. Lucas, capítulo 24, 46 a 49. Só para encerrar, para nós vermos o que está escrito aqui. 46 de Lucas. Ele informou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunha desse fato. Eis que eu sobre vós envio a promessa do Pai. Contudo, permanecei, a ordem que foi dada lá em Atos, na cidade, até que sejais revestido de poder do alto. Versículo 50. Tendo levado até a proximidade de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E quando o abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo levado ao céu. Então eles adoraram e voltaram para Jerusalém, pleno de felicidade, e reuniam constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Amém, querido? Esse mesmo Jesus que subiu, Ele vai voltar buscar a tua igreja.
que nós possamos, querido, buscar esses valores da igreja primitiva. Hoje nós vemos muitas pessoas criando fórmulas para encher a igreja, muitas pessoas criando atrativos para poder encher a igreja. Não, querido, quem enche a igreja é Deus. Se nós estivermos verdadeiramente de acordo com a palavra, se nós estivermos verdadeiramente deixando o Espírito Santo de Deus ministrar em nosso coração, tomar conta daquilo que é dele. Hoje muitas pessoas tiraram o Espírito Santo. Eles é o dono da igreja, eles fazem o que bem entendem, mas nós não, querido. Nós vamos deixar o Espírito Santo conduzir. Tudo que é feito na igreja tem que ser comandado, tem que ser do Espírito Santo de Deus. É Ele que faz tudo, é Ele que capacita, é Ele que é o mentor para poder nos dirigir, nos consolar, nos convencer do nosso caminho. Aqui nós vemos um exemplo muito grande. Eles viviam unidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles partiam o pão com singeleza de coração. Vamos tirar nossa mágoa do coração, querido. Vamos amar de verdade. Vamos mostrar a esse mundo lá fora que ainda existe uma igreja que busca, uma igreja que louva, uma igreja que confia verdadeiramente no nosso Deus poderoso. Vamos mostrar a esse povo ímpio que tem uma igreja aqui na terra, que tem uma igreja que verdadeiramente faz a vontade de Deus, mas que nós possamos não perder esses valores, que nós não venhamos a nos entusiasmar e começar a fazer projetos e projetos sem a direção do Espírito Santo de Deus. Não podemos esquecer de uma coisa: quem está no comando é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai direcionar, é Ele que, se tiver que crescer esse ministério, é Ele que vai enviar as pessoas a serem salvas. Vamos resgatar esses valores. Vamos continuar pregando arrependimento, sim. Vamos continuar pregando a volta de Jesus, sim. Porque desta forma é que nós vamos conseguir subir com Jesus. Amém, querido? Eu agradeço a oportunidade e que as palmas louvem e engrandeçam o nome do nosso Deus querido. Amém.